Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Arianos Animes. E hoje, basicamente, é claro, vamos mais uma vez aqui com as análises semanais do anime de Oshinoko em sua segunda temporada, que a gente vê ali uma treta um tanto quanto interessante em relação ali ao mundo das adaptações, que é essa certa disputa entre roteiristas e o criador original da obra. E fora também, enquanto isso, óbvio que como todo episódio eu bati zilhões e zilhões de prints, porque continua linda de morrer esta animação. Só que antes de eu começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente começa esse episódio indo ali alguns dias antes de todo aquele desfecho do primeiro episódio, onde a autora de Tokyo Blade veio basicamente exigindo que reescrevessem o roteiro inteiro, porque é uma verdadeira merda ao ver dela o que estava escrito ali. E a gente vem ali para basicamente o dia da reunião preliminar, basicamente quando o elenco e toda a produção por trás dessa peça iriam ali se encontrar. A gente vendo que ali um dos focos que até querendo buscar uma certa redenção é o Melt, que pra quem não lembra é o cara que participou daquele dorama, se assim eu posso chamar, que a Kana fez lá na primeira temporada, que estava sendo uma verdadeira porcaria, e se não fosse a interferência do Aqua para puxar a melhor atuação possível ali da Kana e também fazer o Melt dar um pouquinho mais de si, a série teria sido um fiasco ainda maior do que foi. E ele que ali na época até tentando se desculpar e tudo mais, mesmo que ele vê que não vão ser desculpas que vão colar, porque nem mesmo ele em si aceita direito, mas ele ali naquela época era apenas um ator novato, era o primeiro trabalho dele, de lá pra cá já se passaram 9 meses, então ele ao menos pode dizer que melhorou alguma coisa. Bom, é o que a gente vai ver nisso daqui, né? O que a gente espera no mínimo dele, mas achei interessante ele realmente se sentindo culpado em si. Óbvio que tem culpa dele, um pouco também, mas óbvio que também não é só essa questão, tem algumas outras questões fora a produção ali, também não era lá grande coisa e tudo mais, mas a gente vê como é que ele vai se desenvolver daqui pra frente. A gente tem na apresentação do pessoal que tá encarregado da direção, da produção, do roteiro, o produtor que vindo ali, que quando a gente viu lá no finzinho da primeira temporada aquele ganchinho de que ele queria ali Aqua, Akane e Kana, justamente por conta desse triângulo amoroso que tem na vida real e que bom, vai rolar até mesmo com os personagens ali da peça, que meu Deus, vai render uma cena muito, mas muito engraçada nesse episódio que daqui a pouco eu vou comentar. Mas a gente vê na apresentação do pessoal, o produtor, o diretor, o roteirista, a gente vendo ali o pessoal que vem basicamente para ajudar, fora os atores da própria companhia de teatro, a Lalalai, que a gente vendo aí sendo apresentado. O foco principal é claro ali a Akane, fora também o ator principal que vai fazer ali o protagonista dessa peça de teatro que adapta o mangá Tokyo Blade, que é ali... Bom, ele apareceu lá no primeiro episódio, tá? Uma apresentação muito interessante, e no segundo ele tá simplesmente dormindo lá no meio do set. Aí vem ali o próprio diretor dando um cutucãozinho nele ali com o pé pra ver se ele acorda, que é basicamente um
Taiki, que é já um ator aparentemente já bem sucedido, já famoso e tudo mais, conhecido, e que vai fazer o protagonista. A gente também tem uma interação bem interessante de Akane e o Aqua, que continua não dando a mínima pra Akane, que, como eu já elogiei, vou continuar a elogiar, ficou ainda mais bonita com esse cabelo longo. Mas a gente vendo ela felizaça por poder estar atuando novamente com o Aqua, ela feliz de poder continuar revendo eles de novo, por mais que o próprio Aqua ali quebre todo o gelo e joga, na verdade ele joga um balde de água fria nela, dizendo que no fim das contas eles já se encontram ali com uma certa rotina, porque bom, eles namoram, ao menos profissionalmente ali, por aparência, apesar de que com certeza a Akane queria algo mais sério, mas ela que fica mais feliz ainda aí porque ela tá ali no domínio dela, ela tá ali no habitat dela, ela é uma atriz muito boa, ela tem um puta de um potencial e dessa vez ela é quem vai estar ali ao lado do Aqua para dar suporte nele ali em relação a essa peça. A gente mesmo vendo aí ela também feliz, porque ela e o Aqua vão ter muitas cenas juntos e não é apenas cenas quaisquer, são cenas românticas. Para quem viu a Open e os trailers que soltaram ali da segunda temporada, devam ter alguns poucos spoilers já disso. O que basicamente não agrada nem um pouco a Kana, que, meu Deus, a reação dela, ela pistolaça com tudo isso, porque a gente mesmo vendo o próprio Melt, pô, eles estão namorando e tal, né? E a Kana meio que tentando não acreditar muito nisso, de que aparentemente sim, isso aconteceu ali naquele programa de reality show e tudo mais, mas ela toda envergonhada porque ela não aceita isso nem um pouco. Primeiro porque descaradamente ela gosta do Aqua, então ela não iria querer perder ele pra garota nenhuma, e segundo porque ela tá perdendo pra Akane, que é meio que de certa forma a rival dela, podemos dizer assim. Mas eu achei muito fofinho ali a Kana com ciúmes e tudo mais, porque o que piora ainda a situação não é apenas o fato de que eles estão supostamente namorando na vida real, não bastasse isso, o produtor, muito provavelmente de propósito, como a gente já imagina, colocou os três para atuarem juntos e olha os personagens. Bom, pelo que a gente viu na sinopse, a personagem da Akane e o personagem do Aqua são noivos, o que já não agrada ali a Kana nem um pouco, ela fica pistolaça vendo quem raios fez esse tipo de escolha, e pra dar ali também dá meio que a entender de que a Kana vai interpretar uma personagem que vai também disputar pelo Aqua até mesmo aí dentro dessa peça de teatro. Então vai ser umas coisas interessantes em questão de romance nesse arco. Fiquei um tanto quanto empolgado em relação a isso. Só que é muito fofinho ver ali a Kana completamente enciumentada por conta dessa relação de proximidade absurda dos dois, dizendo de que ela não gosta dessa ligação entre vida real ali dos atores e as personagens que eles vão interpretar, que bom, na vida real eles são namorados, mesmo que só de fachada, e ela aparentemente não sabe, enquanto na peça eles são noivos. Então eu achei particularmente engraçado tudo isso. O próprio Melt comenta, vendo que parece que alguém está um tanto quanto sensível aqui. Então eu achei engraçado confesso esse começo. Mas a gente vendo que ele é até surpreso por ver ali a verdadeira persona da Kana, que a Kana lá quando fez aquele dorama com ele, ela já tava numa situação que a carreira dela tava bem ruim. Ela ali era uma atriz, como a gente viu, a personalidade dela não ajudava muito, era meio
mesquinha, mimada, aquela personalidade que não combina muito com o ator, porque um ator em muitos momentos tem que acabar, infelizmente, baixando a cabeça para receber as ordens ali de diretor, produção e tudo mais. E ela que fazia todo um comportamento mais certinho por conta de já estar quase nesse fim de carreira, acabou conseguindo um baita de um boom com tudo isso, voltou à ativa ainda mais do que antes, depois de todo aquele último episódio do Sweets Today, que foi ali o dorama que ela fez, mas ele surpreso por ver que ela se comportava de um jeito lá mais para manter as aparências. Ela era a personagem principal, então ela tinha que agir como líder, responsável, madura, e aqui não. Até interessante, ele mesmo vendo de que se ela tivesse agido como ela verdadeiramente desde sempre, talvez ela viesse dado ali um puxão de orelha no Mel, de ter sido um pouco mais dura com ele desde o início. Ele teria então tentado mudar melhor, tentar melhorar a atuação dele ou coisa do tipo. Mas a gente volta ali, a gente já tá um tempinho antes, um tempo que isso aí é antes do início dos ensaios, e a gente vem até mesmo antes de tudo isso, que é quando a autora de Tokyo Blade, que é ali uma artista de mangá com a serialização semanal e que tem um mangá de sucesso, fora também um anime bem adaptado. E não bastasse tudo isso, agora vai ter uma adaptação em peça de teatro, o que no Brasil não é muito comum, já que a gente não tem muito disso. Até mesmo quando a gente vê filmes de anime vindo pra cá, demoram séculos e séculos pra chegar. Hoje em dia até que tá um pouco diferente, animes em cinema estão fazendo um sucesso mais, virou uma certa moda até em alguns casos. Por exemplo, Kimetsu, que fez um puta de um sucesso, tem os filmes também do Makoto Shinkai e tal, mas peças de teatro que adaptam ali mangás é algo que é mais do Japão, por conta de que mangá é uma cultura muito mais japonesa do que aqui no Brasil, por mais que seja algo muito presente, muito amado por uma boa parte dos brasileiros. Mas a gente vendo que a autora é alguém um tanto quanto única, eu diria, ela que se encontra ali com que a produtora, aparentemente, se eu não me engano, que fazia lá parte do elenco de Sweet Today, até a gente viu a interação dela com a Kana, felizarem em reencontrar ela, porque a Kana era uma baita de uma atriz e tudo mais, e com o Melt ela... tudo de novo? Foi uma cena engraçada, mas a gente vendo que essas duas já trabalharam juntas. A autora de Tokyo Blade trabalhava ali como assistente ali dessa produtora, aparentemente. A gente mesmo vendo ali essa relação, porque ela vem pedir ali um certo auxílio a ela, por conta de quer que ela venha com ela assistir os ensaios da peça que vai adaptar Tokyo Blade, por conta de que vai ter uma baita de uma briga envolvendo a adaptação, porque o que a gente vê? O roteiro inicial é feito, tem toda uma reunião com o roteirista, ele é escolhido especificamente para isso e tudo mais. É um cara que um roteirista ele não trabalha num só trabalho naquele momento. É que nem um ator. Um ator, enquanto está fazendo um filme, está no mesmo tempo fazendo uma série em outro lugar, comercial. Então o cara tá trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. E a mesma coisa é para um produtor, para um roteirista. Então a gente vê de que não só isso. Porque quando você pega e adapta uma obra, por exemplo, um mangá é mais fácil de adaptar, por exemplo, para um anime. Óbvio que algumas coisas, muitas vezes cortam coisas e tudo mais, sim, mas é muito mais fácil adaptar ali um mangá em anime, porque a animação é algo mais rápido e tudo mais. Tem ali uma facilidade maior, porque, por exemplo, a ação é algo muito rápido. Quadros de ação, de luta no mangá, para adaptar no anime é muito mais fácil. O problema, na verdade, não é nem a adaptação, e sim direção e animação, que não ficam tão boas assim. Mas quando a gente vem para a vida real é um pouco diferente. A emoção que a gente sente no anime é completamente diferente da vida real. Numa série, por exemplo, num filme, numa peça de teatro, como são pessoas reais, é difícil passar uma emoção genuína. Um anime, por exemplo, tem sempre seus exageros, as reações, é um negócio mega colorido, são coisas que de fato tu sente ali uma
como eu posso dizer, uma atração maior, é mais fácil passar essa emoção porque tem um uso muito maior ali de recursos, enquanto isso uma atuação é um pouco mais difícil porque é uma pessoa de verdade. Então, como é alguém que tá lá de verdade, essa pessoa tem que realmente encarnar verdadeiramente aquela personagem que ela tá fazendo ali no palco, seja numa série, num filme, numa peça de teatro, o que quer que seja. O que é muito mais difícil, porque você tá fazendo uma outra pessoa que é completamente diferente de você muitas vezes. Então é algo que vai dar um embate interessante, essa questão da adaptação, porque eles têm que cortar muitas coisas. Diferente de um anime, por exemplo, que pode estender um anime, geralmente tem 20 minutos e corta open ending, ganha uns 13 minutos a mais. Uma peça de teatro, por exemplo, tem tempo contado ali, a gente mesmo vê que essa peça que eles vão fazer vão ser mais ou menos 2 horas. E uma coisa é você ver um anime que tu pode ver no conforto da tua casa e geralmente sai semanal, e mesmo que tu queira maratonar, tu pode estar lá, eu quero maratonar hoje, não, eu quero maratonar amanhã, eu começo a assistir tantos episódios hoje, mas eu tô cansado, eu paro. Uma peça de teatro não tem pausa, algumas vezes tem uma pausa para ajustar cenário aqui e ali, e de um lado pro outro, mas é muito diferente de um anime. Então ficar lá 2 horas sentados numa poltrona, numa cadeira, vendo uma peça é algo cansativo, e eles fazem a coisa fazer ali se mais resumida possível, por mais que ainda passe muito disso, porque se pegar o material original e colocar tudo que tá lá, você ia ter que ficar o dobro ou o triplo do tempo que tu tem, e bom, cada vez menos paciência é o que as pessoas têm demonstrado ter hoje em dia. Mas a gente vendo essa certa excentricidade da autora, porque ela mesmo chama ali a produtora para conversar e tudo mais, comerem juntas, baterem um papo para convidar ela a ir ver toda a atuação, porque ela já não gostou ali do roteiro, ela fez ali as suas reclamações, as suas revisões e mandou. Só que, bom, é um verdadeiro telefone sem fio, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso. É interessante, eu gosto de comentar sobre isso porque é algo que meio que a gente está bem inserido nisso, é uma coisa que a gente consome todo dia e a gente nunca para perceber como que realmente funciona no fim das contas. Mas a gente vê, galera, essa questão ali de certa excentricidade da autora. Por mais que ela seja alguém mega famosa e tudo mais, ela é alguém um tanto quanto antissocial e que tem uma dificuldade um pouco grande de interagir com pessoas, o que faz, é claro, ela tem essa vergonha de falar na frente dos outros, mas ao mesmo tempo, quando tem que xingar, ela não sabe como se controlar, digamos assim. E esse é um baita de um ponto, porque por mais que a obra e tudo mais seja sua, não é você que tá bancando tudo aquilo. Tem muita mais gente envolvida nesse projeto, então querendo ou não, você querer se meter em tudo, por mais que algumas vezes é bom, em outras você pode ferrar com a adaptação inteira. Então algumas concessões, querendo ou não, são necessárias, e isso eu concordo. Eu vou pegar alguns exemplos porque é mais fácil do que falar de peça de teatro ou falar de anime. Adaptação de, por exemplo, light novels, que é basicamente você pegar um livro e você adaptar para um anime. É muito mais difícil porque tem muito diálogo, é escrito, então tem mais falas do que no mangá. Então muita coisa é cortada, então algumas coisas, beleza, dá para considerar. Porque, por exemplo, uma light novel que eu amo pra caramba é Classroom of the Elite, Yonkous, que tem muita coisa desnecessária em alguns momentos, alguns diálogos são muito desnecessários, algumas explicações são muito desnecessárias porque é um negócio gigantesco. Então, para um anime fluir bem, cortar tudo isso ou resumir é o ideal. Só que tem outras coisas que não funcionam se você cortar porque perde o impacto de determinada cena, é algo importante para entender tal situação, então é necessário um meio termo em tudo isso. Mas a gente vê na excentricidade da autora ao ponto de, para aumentar a eficácia da sua escovação, pega 2 escovas de dente e escova assim com as 2 ao mesmo
tempo com o simples intuito de que, bom, ela não gosta de comer e depois de fazer outra coisa e não escovar os dentes. Ela sente que os dentes estão sujos e ela automaticamente tem que limpar isso. Isso é estranho, eu confesso. Mais estranho ainda é ela querendo escovar o mais rápido possível para não tomar muito tempo da colega dela. Ela vem e escova com 2 escovas de dentes. Então, eu achei isso tanto quanto peculiar, eu diria. Mas a gente voltando para o momento atual, onde ela vindo e começa ali a fazer todo o discurso dela, pedindo para que corrijam o roteiro. Não é só uma coisinha aqui ou outra ali, é o roteiro inteiro. Onde ela mesmo vê de que ela disse ali, porque o pessoal da produção disse de que ela não tá gostando de tal coisa e tal, mas é porque tá escrito. Quando ela for ver a atuação, for realmente ver como é que tá sendo na prática os atores atuando, ela vai ver que é muito melhor. Ela realmente vê, os atores são muito bons, ela elogiou isso, mas o problema ainda é o roteiro. Ela vê de que não é bom e significa que nada disso aí está indo bem. Ela mesmo vê que o roteiro que foi produzido pelo roteirista tá cheio de coisas que os personagens que ela mesma criou nunca diriam e nunca fariam. Mudar a trama, cortar um arco aqui e ali, resumir uma coisa ou outra, beleza. Mas mudar ali a personalidade dos personagens é um outro problema. Beleza que o roteirista possa ter culpa em algumas coisas, beleza. Mas uma peça de teatro são tipo 2, 3 horas, então eles têm que resumir muita coisa. E como eu disse, são pessoas de verdade, para emular sentimentos reais é muito mais difícil. E com pouco tempo só complica mais as coisas. Então a dificuldade ali não é tudo culpa do roteirista. A própria autora já exagera porque ela... Caraca, ela pega muito pesado com o cara, dizendo que no fim das contas os queridos personagens delas não são ali tão idiotas, ao ponto que ela falta basicamente dizer que o cara, o roteirista, não tem aptidão nenhuma pra fazer o que ele faz. Ele é alguém completamente sem talento. E a gente mesmo vendo ali a própria Akane explicar pro Aqua que essa... rivalidade, essa disputa entre o criador original de uma obra e o roteirista é algo bem comum de se haver, porque a gente mesmo vê como é que se faz um roteiro. A gente vê de que primeiro o rascunho ali, o primeiro rascunho é criado com base em uma reunião com o produtor e o diretor e também o roteirista. Em seguida são reescritas algumas coisas e tudo mais, alguma coisa que não ficou boa, outra que não ficou ali, porque, por exemplo, o produtor ele sabe como é que funciona melhor uma peça de teatro, o diretor sabe como é que se dirige e tudo mais, então tem que ter algumas coisas reescritas aqui e ali. Depois disso, quando está quase na sua forma final, vai ter então ali a verificação do roteiro pelo autor, que pode dizer que, bom, isso daqui tá bom, isso daqui eu não gostei, melhora isso, aquilo, mas beleza. Pronto, críticas construtivas não chegar ao ponto de não, tá tudo um lixo e você tem que fazer tudo do zero. A gente mesmo vendo ali de que a Biko, que é ali a autora, estava bastante insatisfeita com o roteiro quando foi passado a ela. Ela mesmo reclamou, disse que tinha que fazer um ajuste aqui e tudo mais, só que bom, ela não fala isso com palavras totalmente explícitas, totalmente fáceis de entender. Uma coisa é quando eu falo aqui no bate-boca com vocês e tudo mais, mas explicar detalhadamente para entender, você tem que fazer especificamente isso, porque um roteiro ali de uma peça, por exemplo, tu tem que detalhar os mínimos detalhes de como tal ação vai ser feita. E isso aí a gente vê de que é passado ali da autora, vem para editor, subeditor, tem ali produtor, diretor, roteirista, um verdadeiro telefone sem fio. Então essas reescritas basicamente se tornam esse verdadeiro jogo de telefone sem fio, e no fim das contas o que começa de um jeito vira uma outra coisa completamente diferente. E
meio que é uma verdadeira confusão. O próprio roteirista vê que por mais que ele tente, ele se esforça pra caramba, a gente vai ver isso. Ainda é um negócio infernal essa indústria de reescrita, de adaptação e tudo mais. Onde a gente mesmo vendo de que, no fim das contas, a autora não gostou nem um pouco de como as coisas estão ficando e vendo de que se nada mudar de como ela quer, ela vai revogar sua permissão para a peça. Óbvio que com isso ela teria que pagar uma multa de dezenas de milhões de ienes por quebra de contrato, o que para ela ali é tranquilo e tal, ela é relativamente bem sucedida e tudo mais, só que, bom, isso seria na verdade um prejuízo não para ela e sim para toda a produtora, a direção e tudo mais, que iria perder tempo e tempo bom nos negócios. É dinheiro. Aqui a área dos animes também é conhecimento sobre negócios, viu? Mas a gente vendo que ela aceita algumas concessões aqui e ali, mas ela, em hipótese alguma, vai desejar que esse atual roteirista, o Goa, esteja envolvido no projeto, e ele que aceita, porque ele mesmo vê de que os roteiristas, eles têm ali uma posição muito abaixo do que a gente imagina nessa hierarquia de adaptações. Eles podem ser facilmente substituídos se um dos superiores pedir, e isso acontece o tempo todo, fora a própria glória que eles meio que conseguem. Se a adaptação for ruim, os fãs vão te envergonhar publicamente como um criminoso de guerra, e se for um verdadeiro sucesso, o trabalho original é quem vai levar todo o crédito, porque se o original é bom, para adaptar deve ser fácil, então pronto, não é mérito do roteiro e sim da obra original. Então é um lance que, meu Deus, é tão complicado, mas é muito interessante de saber algumas coisas. A gente mesmo vê depois o roteirista conversando com o produtor, onde ele mesmo fica um tanto quanto envergonhado de, pô, vocês vão deixar o meu nome nos créditos mesmo que a partir de agora o roteiro não seja mais feito por mim mesmo. Eu não aceito isso, eu tenho um orgulho próprio no fim das contas, então eu não aceito. Mesmo que não vá ser muito possível, porque eles já publicaram toda a staff, o nome dele já tá lá nos panfletos que foram imprimidos, então vai dar um certo problema, porque lança de novo a nova staff, o pessoal, pô, a staff tá com problema, né? Vai começar a surgir boatos, o gasto de dinheiro, então no fim das contas ele acaba ali aceitando por conta de que o próprio produtor vê, de que ele afirma com total certeza e com orgulho que esse foi um trabalho muito bom do roteirista. Ele mesmo vê dizendo que queria poder fazer mais coisas, mas ele não tem todo o poder do mundo nessas coisas, porque se a própria autora quiser, ela, não, eu cancelo isso, a obra é minha, os direitos são meus, eu não vendi os direitos pra vocês, eu revogo, beleza, eu pago uma multa, mas quem se ferra mais é vocês. Então é um lance um tanto complicado, e a gente mesmo vendo que o cara, ele deu tudo de si nesse projeto. Ele lidou com demandas absurdas, quebrando a cabeça dele ao ponto de ele ficar com febre. Mesmo doente, ele continuou trabalhando. Ele quase não dormiu em todo esse projeto. Ele que realmente gosta do que ele faz e gosta da obra. A gente mesmo vê, ele mesmo comenta que leu e releu a obra para passar tudo da melhor forma possível. E no fim das contas, vira um verdadeiro fracasso. Ele que tentou fazer o seu melhor e ainda assim de nada adiantou. Enquanto o novo roteiro não está pronto, todo mundo perde o seu tempo porque os ensaios estão suspensos e aparentemente tudo que eles tiveram que ensaiar foi completamente à toa, porque o roteiro agora vai acabar sendo outro. Então é um problema que provavelmente, muito possivelmente, o Aqua vai ter que dar o seu jeito de resolver tudo isso, enquanto vai continuando a se meter mais nesse universo com o simples intuito de descobrir o responsável pela morte da sua mãe. Só que aí surge a própria Akane conversando com outra atriz do elenco e tudo mais, porque estão um tanto quanto zangadas, porque, pô, é um estilo de peça que é completamente diferente, é uma peça 2.5D, então é um negócio um pouquinho diferente, e a gente mesmo vê no próprio Akane entender, porque no fim das contas uma peça de teatro não é sempre o mesmo
palco vai ter todo um sistema diferente que se chama Stage Around, que eu poderia sim pesquisar. Poderia e mostrava pra vocês, mas eu pesquisei, bom, eu não entendi muita coisa, sinceramente. Mas eu pretendo, óbvio, ali vai ser explicado no próximo episódio, eu imagino uma explicação um pouco mais fácil de se entender e bem mais prática, então eu vou deixar mais pra explicar isso no próximo episódio. Se não explicar, eu explico aqui. Mas o ponto é que o Aqua meio que não gosta muito de peças de teatro, porque, bom, a emoção que você sente, por exemplo, é bem diferente. Por exemplo, um anime, eu me empolgo muito mais vendo anime do que muitas vezes em vários e vários filmes. Por mais que eu assista um bando de anime que é muito meia boca, sai trocentos animes toda temporada e boa parte é meia boca, eu ainda assim gosto e tudo mais, eu me entretenho. Filme ali é outra coisa, eu sou um pouquinho mais crítico em relação a isso. Mas o ponto é que a própria Akane, mesmo vendo, né, meio emburrada o fato do Aqua ser um ator, mas não saber também não gostar muito de teatro. O ponto é que ele não gosta, ele só não se interessa muito por tudo isso. Ele vê que o ritmo do teatro é ruim porque eles trocam o cenário sempre que a cena muda e os cenários móveis também parecem baratos. Fora também ele não consegue se envolver realmente na atuação exagerada que é característica do teatro e bom. Isso é a melhor chance possível para a Akane de que, bom, se eu vou te explicar como funciona o teatro e tudo que está envolvido nele, a melhor maneira de te explicar isso é na prática. Então, vamos ter finalmente um tempo livre desse casal que vão no encontro, aparentemente, no próximo episódio, para a Akane, enquanto, é claro, tenta avançar romanticamente em cima do Aqua, vai explicar um pouquinho mais sobre esse universo que me interessa cada vez mais do teatro e o mundo do entretenimento. Mas a gente só vai ver isso daí no próximo episódio, felizmente, porque esse vídeo já tá com quase, já na verdade tá com mais de meia hora. Meu Deus, esse vídeo tá colossal, mas desculpa, eu gosto de falar de Oshinoko e é isso, pronto. Mas eu já vou me despedindo de todos vocês. Eu espero que tenham, é claro, gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também, é claro, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu agradeço então imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui! E rapaz, realmente deu mais de meia hora, né? Mas falou.